aqui um pedido de preferência em relação ao primeiro processo eletrônico. Preferência de julgamento, né? E, aliás, é o primeiro, que é reclamação número 081667117/2020, reclamante Lucas Leite Ribeiro Porto, doutor Ricardo Ponzeto é o advogado, reclamado juiz de direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís. O reclamante responde à ação penal naquela vara em face da acusação de estupro e homicídio qualificado. Então, os fundamentos da reclamação são de que o reclamado, no caso o juiz, solapou o entendimento firmado pela necessidade de observância ao artigo 426 da Lei Adjetiva Penal, publicando em 8 de outubro de 2020 a lista geral de jurados de 2021, desacompanhada de suas respectivas profissões. Assim, instado pela defesa a disponibilizar a lista geral dos jurados em consonância com o quanto decidido pela Corte Maranhense, o reclamado, em ato contrário ao devido acatamento à autoridade na decisão de 2º grau de jurisdição, publicou uma segunda lista geral de jurados de 2021, pois na primeira sequer constavam as repartições públicas, né, inovando em relação à primeira, ao indicar genericamente os órgãos públicos aos quais alguns dos jurados estariam vinculados. O segundo fundamento é o seguinte: para que, eventualmente, não se sustente que o quanto feito pelo reclamado, por ocasião da lista publicada em 10 de novembro de 2020, atende ao requisito legal, mister é afirmar que indicar que os jurados são funcionários públicos, o que sequer por ele foi feito, não é o mesmo que indicar suas profissões, pois apenas informa que, de alguma forma, estão ligados à administração pública. Nessa quadra jurídica, em suma, determina a lei em exegese rasa sobre a profissão dos jurados que se informe se são eles cozinheiros, trabalhadores da construção civil, economistas, manicures, empregados, domésticos, odontólogos, assistentes, etc. Constou na ata de sorteio colacionada no ID 8706-183. Isso sim, data vênia, é indicar as profissões, sendo que deveria ter ocorrido na publicação da lista anual de jurados por determinação expressa dessa Corte na correção parcial marginada, sob égide do quanto dispõe o artigo 426 do CPP. Então, é pedido nessa reclamação, é feito o seguinte pleito: que seja julgada procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado a obediência à autoridade da decisão desta colenda Corte de Justiça, com republicação imediata da lista geral de jurados relativa ao ano 2021, devidamente acompanhada das profissões dos respectivos jurados, como medida da mais absoluta justiça e observância ao quanto disposto no artigo 426 do Código de Processo Penal. E o parecer do Ministério Público, assinado pela doutora Selene Coelho de Lacerda, que se manifesta pela prejudicialidade da reclamação, aspas, em razão da referida lista geral de jurados com suas respectivas profissões já se encontrar devidamente publicada conforme consta dos autos. É esse, resumidamente, o relatório, e eu passo, então, a palavra ao doutor Ricardo Ponzeto, advogado do reclamante, que falará pelo prazo de 15 minutos. Doutor Ricardo, inicialmente, seu nome e OAB, por favor, para fim de constar aqui. Em ato. Ricardo Ponzeto, número da ordem 126245, São Paulo. Pois não, doutor Ricardo. Vossa Excelência está com a palavra. Eminente desembargador Vicente de Paula, é sempre motivo de júbilo tomar lugar nesta tribuna virtual sob a presidência de Vossa Excelência, na pessoa de quem saúdo aos eminentes desembargadores Fró Sobrinho
e desembargador Tairone Silva. É motivo de orgulho poder dirigir as minhas, talvez, humilde oração, mas buscando aquilo que todo e qualquer jurisdicionado sonha, a devida justiça. Cumprimentos que são extensivos à preclara representante do Parquê Estadual, doutora Lígia Cavalcante, e em nome da doutora Denise, saúdo a todos os eminentes eventuários da Justiça Maranhense. Meus eminentes desembargadores, não queria eu tomar lugar nessa tribuna para discutir matéria já levada a efeito em correição parcial passada. Na correição parcial passada, que essa colenda da Câmara deu provimento, não observava o douto juízo, aqui tido como reclamado, da 4ª Vara do Tribunal do Júri de São Luís, doutor José Ribamar, a não observância à regra do 426, emenda singular, judiciosa, dispôs o seguinte: proceda ao juízo reclamado, naquela correição, a nova publicação da lista geral anual dos jurados, em que trata o artigo 425 e 426 do Código de Processo Penal. Além de outras informações determinadas por lei, as profissões de jurados que a compõem. No primeiro momento, o juízo aqui reclamado, ele publicou a lista sem as profissões, e a defesa, incontinente, dando notícia, ou melhor, apenas relembrando a procedência da correição parcial, fez que o juízo, aqui tido como reclamado, republicasse. A republicação dessa lista, eminentes desembargadores, ela consta no ID que instrui a presente reclamação, de número 913-6639. E vossas excelências poderão observar o seguinte: consta, Secretaria Municipal de Urbanismo, uma relação de nomes. Secretaria do Estado do Meio Ambiente, uma relação de nomes. Secretaria de Turismo, uma relação de nomes. O que se observa com o máximo respeito, sempre que nós debitamos ao preclaro juízo aqui tido como reclamado, é que, apesar de indicar que seriam funcionários públicos, gênero funcionário público, um regime de trabalho no qual nós podemos ter o professor, a copeira, o médico, e em nítido desvio daquilo que determina a lei como profissão. Portanto, aduziu como gênero, nos subtraindo. Mas aí, eu, cá, com a condição de perene aprendiz, no que isso implica, qual foi a mens legem quando o nosso legislador determinou que indicasse as profissões? Dentre outras necessidades da profissão, nós temos para uma eventual arguição de suspeição, para um eventual desaforamento contingente, para nós até aderimos àqueles que são tribunos do júri, e aí, desembargador Fró Sobrinho, como um processualista, sabe, às vezes as pessoas de exatas são mais frias no julgamento do Tribunal do Júri Popular, aquelas que são de humanas têm uma outra conotação, são elementos essenciais à defesa. Portanto, indicar que o determinado jurado é da Secretaria de Administração, que é da Prefeitura, não atende à mens legem que o legislador trouxe no artigo 426. Mas nós tivemos uma evolução, eminentes desembargadores. Nós fizemos juntar um peticionamento incidental, porque dia 11 de janeiro deste ano houve o sorteio dos jurados que irão servir na primeira reunião periódica do júri de São Luís, da 4ª Vara. E nessa sessão, ou melhor, nessa convocação, os advogados, o escritório, representado aqui pelo doutor Arthur, compareceu à 4ª Vara do Tribunal do Júri para o sorteio dos jurados que iriam compor a primeira reunião periódica do Tribunal do Júri de São Luís. E ali foi constatado que haviam nomes em duplicidade na urna e também na lista geral. Bem, quando isso foi constatado, já havia ocorrido o sorteio, tanto dos jurados principais como dos suplentes, essa nossa manifestação que eu estou reportando a vossas excelências, está no último peticionamento, o nosso ID é o 9136-639,
nós temos nesse ID o peticionamento exatamente fazendo essa argumentação com o juiz tido por reclamado. Ali, excelências, para nossa surpresa, e também penso que para a surpresa do eminente juiz aqui reclamado, verificou-se 32 nomes em duplicidade na lista. Fomos à urna principal, e na urna principal foram constatados 7 cédulas também em duplicidade, eminentes embargadores. Agora, esse é o ponto que cala fundo. Fomos investigar quem seriam esses nomes em duplicidade, porque nós não tínhamos as profissões, e verificamos que todos esses eminentes jurados que estavam em duplicidade na lista e os 7 que estavam na urna pertenciam ao IEMA, Instituto do Maranhão de Ciência e Educação do Maranhão. E nós, então, fomos nos aprofundar e verificamos que o IEMA tem como núcleo estratégico o eminente assistente de acusação, advogado de renome, cuja a fama alcança-nos aqui em São Paulo, o doutor João Batista Ericeira. Portanto, nos deixou muito preocupado, foi motivo de requerimento para que se excluísse esses jurados do IEMA, considerando que nós temos o assistente de acusação no núcleo estratégico desse instituto, e o mais sintomático, que os nomes em duplicidade exclusivamente pertenciam ao IEMA. E aí, então, como essa corte determinou que o juiz observasse a regra do 425 e 426, eu aqui apenas relembro a disposição do 425 e 426, mais especificamente o 425 no parágrafo 2º. Por quê? Nós questionamos ao magistrado aqui tido como reclamado, por que, neste caso específico, veja, doutor Fró Sobrinho, como processualista, e ajude esse causídico, por que só funcionários públicos? E o magistrado, na ata, diz, não, nós estamos com muito problema com pessoas da área de direito privado, de outras áreas que têm... Bom, a lei dispõe, no parágrafo 2º, o juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classes e de bairro, entidades associativas, culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições, outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam condições para exercer a função de jurado. O legislador não excluiu, e nós não podemos ser brindados com essa exclusão de, no nosso júri, e vossas excelências sabem do caso, da envergadura do caso, que alcança o excelentíssimo ex-presidente da República, Sarney, e a nossa ex-governadora, excelentíssima doutora Rosane Sarney, pessoas ligadas ao poder público, também a funcionários públicos, eventualmente nomeados por essas personalidades brilhantes, mas que traz um incômodo acentuado à defesa, que nós não pretendemos levar esta matéria à discussão às instâncias superiores, Conselho Nacional de Justiça, STJ, Supremo, porque tenho absoluta certeza que essa corte, aliás, tenho aprendido muito com o Tribunal do Maranhão, vai fazer com que o juiz reclamado observe o 425 e requisite os jurados de todas as áreas e não apenas o funcionalismo público. E mais, se fosse apenas o funcionalismo público, não indicar apenas o órgão, indicar a profissão de cada um. E mais, fazer o sorteio de uma nova lista de jurados, exclusivamente para funcionar na primeira reunião periódica que ocorrerá, porque os nomes encontrados em duplicidade, sintomaticamente, pesa dizer, pertence a um órgão do Estado, cujo coordenador estratégico é o assistente de acusação. Portanto, excelências, eu já me penitenciando porque estive na última sessão e ultrapassei o meu tempo, e eu sou homem de palavra e disse, então, presidente à época, que eu não ultrapassaria no próximo caso. Penso que a matéria está bem colocada
não está observando o nobre juiz, doutor José Ribamar, a regra do 425 de requisitar jurados locais de todas as áreas, e não apenas funcionário público, necessário para a perfeita transparência da justiça, como é a justiça maranhense, que se verifique por que os nomes em duplicidades foi exclusivamente de um órgão que pertence ao assistente de acusação, e observar que profissão não é gênero funcionário público. Com essas minhas considerações, me submetendo sempre à honrosa batuta de vossas excelências, peço que seja dado provimento à presente reclamação para nova lista, excluindo aqueles jurados que pertencem ao Instituto pela sintomática incidência da duplicidade que causa nos espécies, que determine que as profissões sejam colocadas especificamente como outrora era colocado e que se busque os jurados no seio da sociedade de São Luís, como outrora também era feito, e que não se inove especificamente nesse caso, para que tenhamos a mais escorreita justiça. Pela atenção de vossas excelências e depositando sobre os ombros honrados dos eminentes embargadores, as nossas considerações. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Eu concedo, então, a palavra à doutora Lígia Cavalcante, procuradora de Justiça. Eminentes desembargadores, eminente advogado, eu não poderia deixar de não reconhecer que assiste a absoluta razão à defesa em relação à publicação da Lista Geral Anual dos Jurados, que careceu da especificação das devidas profissões daqueles, em nítida desobediência à regra inscrita no artigo 426, que diz textualmente a lista geral dos jurados com indicação das respectivas profissões. Será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Quero também ressaltar que a interposição da presente reclamação, ela é tempestiva, eu deveria ter dito isso antes, e com todo o respeito que dedico à adulta colega, eu vou modificar o parecer para que seja acolhido o pleito de republicação da Lista Geral dos Jurados com a especificação das devidas e correspondentes profissões. Quanto à duplicidade dos jurados, basta que estes sejam excluídos. É o meu parecer, novamente pedido vênia à douta colega que se manifestou pela prejudicialidade do pedido. Muito obrigado, doutora Lígia Cavalcante. Os argumentos do eminente advogado Ricardo Ponzeto e os apresentados pela doutora Lígia Cavalcante estão me levando a alterar o meu voto aqui, colegas, desembargador Tairone, desembargador Frois, eu que estou aqui no meu voto já preparado e colocando pela improcedência da reclamação. Então, o que aconteceu, desembargador Tairone, desembargador Frois? O juízo de primeiro grau elaborou uma lista de jurados não cumprindo determinação expressa do artigo 426 do Código de Processo Penal, que manda que faça constar a profissão de cada um.
integrante da lista. Ele não, então, em razão disso, o reclamante entrou com a correção parcial, correção essa que foi julgada procedente, no sentido de determinar ao juízo de primeiro grau que refizesse essa lista, que publicasse uma nova lista. Ele fez isso, mas constando apenas que cada jurado é funcionário público, está constando apenas isso. Não dá outros detalhes a respeito da atividade profissional do jurado, quer dizer, colocou essa qualificação um tanto genérica. E é por isso que eu estou acompanhando o Ministério Público no parecer para julgar procedente a reclamação. Como voto ao desembargador Frois? Meu bom dia a todos, senhor presidente desembargador Vicente, meu colega desembargador Tairone, do representante do Ministério Público, minha professora Lígia Cavalcante, ao professor Ricardo Ponzeto, prazer de tê-lo aqui, saúdo os demais advogados que estão presentes assistindo à sessão, aos servidores, eu saúdo em nome da Denise. Desembargador Vicente, é muito bom a gente trabalhar com professores, né? Nós temos dois grandes professores aqui, um de um lado da defesa e o outro do órgão ministerial. E é um aprendizado. E Vossa Excelência foi perfeito, desembargador Vicente. Eu já tinha observado, desde da narrativa do doutor Ricardo, né, que está coberto de razão. Já existia uma decisão da correção parcial, né? Então, se não foi cumprida a correção parcial a contento, né, cabe a reclamação. A gente não está naquele prazo disposto no Código de Processo Penal, de que antigamente caberia até no Código de Processo Penal antigo, doutora Lígia, acho que caberia um recurso, né? Era um recurso, né, dessa publicação dessa lista, né? Isso não existe mais, né? Porque é considerado um prazo precluso. Mas o que se observa, ilustres desembargadores, é que se trata de nulidade do artigo 571, inciso 5, né? E ele poderia arguir isso aí até o início da sessão. Até no início da sessão, se isso for observado. É nulidade absoluta, né? Que pode ser, sim, trazida agora, né, com essa reclamação. Toda vez que eu passo por um processo, um caso desse, veio na minha mente, até conversei aqui com minha assessoria, aquele filme do júri, e não sei se vocês assistiram, com Dustin Hoffman e Gene Hackman, né, que um era especialista em manipular os jurados, e ele escolhia justamente os jurados que tinham essa perspicácia ao julgamento, à condenação, à absolvição, né? Então, é um direito do réu, né, saber a profissão da lista de jurados, excelências, para saber do perfil, porque é direito da defesa arguir suspeição, arguir impedimentos, desaforamentos, por exemplo, né, e outros argumentos que são argumentos de defesa constitucionalmente previstos, né, e na legislação do Código de Processo Penal. Eu não tenho dúvida, desembargador Vicente, de acompanhar a Vossa Excelência, né, e o ilustre parecer do Ministério Público foi modificado em banca como voto. Desembargador Frois, veja bem, consta a profissão, mas apenas a denominação genérica de funcionário público. Então, exatamente, não é. Tem que especificar o que é. Ele é funcionário público, não é a profissão. Exato, qual é a profissão mesmo, tem que dizer. Né? Ele é funcionário público, ele é procurador, ele é secretária, é isso que tem que dizer. Especificar o cargo que exerce, não é isso? O cargo que exerce, exatamente, é isso sim. Nesse sentido, desembargador. Desembargador Tairone, como vota a Vossa Excelência? Acompanhando Vossa Excelência, claro, o desembargador Frois e a eminente procuradora, né? E, claro, de acordo aí com os brilhantes argumentos do outro advogado, não há dúvida nenhuma, é isso mesmo. Eu diria até que não só em razão do cargo que exerce, mas em razão até da formação. Acho que isso é importante, realmente, que se saiba, a formação, realmente, das pessoas que estão integrando o júri, né? E vejam uma coisa importante, lá no 426,
que o legislador lhe deu um destaque especial com relação a encostar a profissão, entendeu? Tanto que, com relação à qualificação dos jurados, ele destacou a questão da profissão, entendeu? Que deve constar realmente a profissão do jurado, entendeu? Mas olha, o advogado fez menção também outro aspecto interessante, que é a propósito do direcionamento para órgãos públicos, órgãos da administração pública, quando o parágrafo 2º do artigo 426 menciona várias opções, digamos assim, de entidades a que se pode recorrer para colher os jurados. E por que isso? Entendeu? Por que essas várias opções? Porque o júri é popular. Entendeu? O júri tem que ter essa composição heterogênea, exatamente no sentido de se e buscar o sentimento popular, o sentimento diversificado, né? E não um sentimento concentrado, digamos assim, de algum grupo, ou de algum conjunto de pessoas, né? Então, é importante também essa colocação feita pelo eminente advogado, e tenhamos nós também que ser atento a essas questões, porque é a finalidade do júri. A finalidade do júri é exatamente essa, entendeu? É fazer o júri popular através do sentimento popular, do sentimento comum, do sentimento realmente das pessoas que formam o conjunto da população. Portanto, nenhuma dúvida em acompanhar o relator. Como voto? Então, muito obrigado, desembargador Taironi. Proclamando o resultado unanimemente de acordo com o parecer do Ministério Público modificado em sessão, reclamação julgada procedente nos termos do voto do desembargador relator. Eu queria só fazer uma observação, aí eu quero me dirigir mais especificamente à doutora Lígia Cavalcante, que tem profundidade no conhecimento do processo penal, né? Não é, Dr. É que eu acho muito estranho serem colocados jurados apenas funcionários públicos, quando deveria pegar pessoas... Nós somos funcionários públicos, nós somos funcionários públicos. De várias profissões. Nós somos funcionários públicos. E tem várias profissões. Para que essa lista reflita o perfil da sociedade, né? Que a sociedade vai julgar É plurimo, né? Sociedade plurima, né? Iniciativa privada aí tem que ampliar a possibilidade dos jurados, né? Da condição de jurado. Estou certo, doutora Lígia? Desembargador, eu concordo plenamente com vossas excelências, né? Obviamente que a finalidade da participação, da decisão dos jurados é exatamente a finalidade representativa da sociedade. Não poderia, em primeiro lugar, que o funcionalismo público não apenas falar que a pessoa pertence a um órgão público ou ao funcionalismo público não preenche o requisito da especificação das profissões, né? Eu posso ser uma veterinária e ser funcionária pública, eu posso ser uma auxiliar de serviços gerais e ser uma funcionária pública, né? E, por outro lado, eu acredito que a pluralidade, como bem afirmou o doutor Freud, a pluralidade de pessoas, e, inclusive, a diversidade de profissões, é que torna a instituição do júri democrática. Corretamente. A nossa sociedade, ela não é composta e, portanto, não é representada por funcionários públicos. A nossa sociedade, ela é plurima e ela é representada por pessoas no Tribunal do Júri das mais diversas classes sociais e profissões. Eu acho que essa, ao final, é a finalidade dos jurados, perdoar ou absolver ou condenar como entidade representativa de um todo, né?
por essa razão, eu não posso me acolher a essa forma genérica e absolutamente abstrata e irreconhecida de colocar numa lista de jurados o órgão ao qual esse jurado pertence. Enfim, Vossas Excelências, eu agradeço pela honra de me manifestar um pouquinho mais, por extensa, né, de uma forma extensa, mas é esse o meu ponto de vista. Muito obrigado, doutora Lígia. Ou não? Senhor presidente, me concederia uma breve colocação? Pois não, doutor Ricardo. Primeiro, dizer que, mais uma vez, fui abrilhantado com singular lição de verdadeiros processualistas, de verdadeiros juízes que transpiram na epiderme aquilo que todos nós, jurisdicionários, buscamos, repito, justiça. Doutora Lígia tem uma sensibilidade marcante no que diz respeito ao processo penal. Eu só queria me estender, eminente presidente, porque no pedido de reclamação que a correição determina a observação de 2 artigos, 425 e 426 do Código de Processo Penal. No parágrafo 2º do 425, como brilhantemente colocado pelo eminente representante do Parquet Estadual, o juiz requisitará as autoridades locais, associações de classes, bairros, entidades. E aproveitaríamos para evitar o congestionamento do nosso Poder Judiciário, um novo pedido da defesa para que seja isso observado, que já nessa determinação da presente reclamação, que fizesse ao juiz reclamado não só colocar as profissões, mas requisitar os jurados da sociedade de São Luís, para que dê exatamente essa hegemonia, essa pluralidade que falou o desembargador Taironi, que brilhantemente me deixa emocionado, doutora Lígia, porque eu não vejo o Ministério Público como um ex-adverso, mas sim um representante digno da sociedade para buscar justiça. Eram essas considerações, doutor Vicente, para que nós possamos constar dessa decisão também a observância ao parágrafo 2º do artigo 425 para buscar jurados no seio de toda a sociedade de São Luís. Muito obrigado, doutor Ricardo. Muito obrigado. Desembargador Frois, podemos, então, inserir na parte dispositiva essa Sim, parte... concordo plenamente. Foi o entendimento do desembargador Taironi e meu também. A doutora Lígia está concordando também. Então, vamos fazer. Vamos para o segundo. Pois não. Vamos para o segundo processo da pauta eletrônica, que é um habeas corpus. Senhor presidente, me dá licença de me retirar da sala honrosamente e desejar uma ótima jornada de jurisdição a vossas excelências. Até logo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Habeas corpus número 081.